isso aqui é tanto para vocês salvarem vidas nas negociações, mas também subirem na carreira, do que se conectar com as pessoas. Se conectar com as pessoas traz recompensas infinitas. Eu sei que vocês não são tanto da métrica monetária, mas só para vocês terem noção, 85% de todo o resultado financeiro que a gente tem na vida tem a ver com a nossa habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança e respeito. O que é isso se não engenharia social? O que é isso se não persuasão, comunicação? Só que a maioria das pessoas não sabe se conectar. Na verdade, a maioria das pessoas comete falhas, comete erros que enviam mensagens para o inconsciente dos outros de que elas são chatas, negativas, porque não entenderam que as pessoas fazem julgamentos automáticos. Antes mesmo de você falar, as pessoas já estão te julgando. Se você entra num ambiente, em 0,3 segundos as pessoas já te colocam em uma caixa. Se você é bonito, feio, rico, pobre, se você é um potencial amigo, inimigo, indiferente, um potencial parceiro amoroso, a maioria das pessoas é indiferente. Porque você não sai na rua assim, amigo, inimigo, parceiro amoroso, amigo, inimigo. A maioria das pessoas é indiferente. Só que tem gente aqui nessa sala que talvez queira se conectar, queira estar na caixinha do amigo e está sendo colocado na caixinha do inimigo. Por quê? Por sinais não verbais. Agora, quando você tem consciência total e consegue aplicar essas técnicas, você vai fazer qualquer pessoa gostar de você em menos de 90 segundos. O Nicholas Bultmann, ele faz uma tripartição bem interessante. Ele diz assim, o processo de se comunicar com uma pessoa tem 3 partes. Primeiro você encontra ela, depois você se conecta e depois você se comunica. Tem gente que pula da primeira para a terceira. Essa primeira etapa de encontrar dura o quê? 3 segundos. E a gente vai ensinar a fazer, por exemplo, um aperto de mão do jeito certo. Você encontrar, só nessa impressão inicial já vai ter gente que vai pisar na bola. Depois você tem se conectar, que dura 90 segundos, que é o tempo que você tem para ganhar confiança, para fazer a defesa da pessoa baixar, para ser visto como uma pessoa legal. E aí vem o processo de se comunicar. Então, esse conteúdo que a gente vai abordar agora vai ajudar justamente vocês nessa etapa 2 e um pouquinho também na etapa 1, que é antes de se comunicar, você tem que fazer a pessoa confiar em você. Como que você convence alguém? Primeiro as pessoas te conhecem, depois elas gostam de você, depois elas confiam em você e só depois elas se convencem. Então anotem essa ordem. Primeiro elas gostam, primeiro elas conhecem, depois gostam, depois confiam. Se você pula a etapa de fazer a pessoa ir com a tua cara, você já está jogando contra. Sabe aquela coisa do santo não bater? Pronto. Rapport, que é o que a gente vai aprender hoje, que é uma palavra francesa, que se a gente traduzir, significa algo como criar conexão. Eu gosto de chamar de a arte de fazer o santo bater. Porque tem gente que a gente conversa e fala, caramba, essa pessoa é tão legal, pô, gente boa demais, gente fina, quero saber mais dela. Tem gente que dá essa impressão. E tem gente que a gente conhece, que a pessoa sai da sala, que a gente fica assim, meu Deus do céu, mas que pessoa chata, sem noção, ainda bem que acabou. Se vocês não aplicam rapport, vocês podem estar causando esse tipo de impressão. Então vamos lá, primeira técnica de rapport. Inclusive, muito aqui está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, algumas outras estão do Manual de Persuasão do FBI e algumas outras em outras coisas que eu estudei ao longo da vida. Número 1, falar o nome da pessoa, isso é a coisa mais simples. O som do nome das pessoas é o som que elas mais gostam de ouvir na história do universo. Porque quando você diz o nome de alguém, você individualiza essa pessoa, você mostra que você se importa com ela, você caracteriza ela por essa identidade. Então se eu fico chamando o Gustavo de campeão, pô campeão, mas fera, diz aí jogador, não sei o quê, e eu nunca falo o nome do cara, isso é menos persuasivo. Aí você fala, Gustavo, seguinte Gustavo, isso faz ele prestar atenção. O Código da Persuasão é um livro sobre neuromarketing, só que eu gosto de aprender muito sobre comunicação no geral em todos esses livros. E eles falam sobre a fórmula da persuasão. E um dos 6 princípios que fazem você ser mais persuasivo, só que eles aplicam para anúncios e a gente pode aplicar na comunicação, é ser pessoal. O que é ser pessoal? É a pessoa sentir que tem alguma ligação íntima com ela. Então quando você fala você,
Isso é uma palavra que dá um toque pessoal. Quando você fala o nome, também traz esse toque pessoal. Então falem o nome das pessoas, pessoal. E se eu esqueço o nome? Tem essa. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai se esforçar mentalmente para decorar. Então você está aqui repetindo mentalmente o nome dessa pessoa várias vezes. Segunda coisa, se você encontrou essa pessoa novamente e já era para você saber o nome dela, antes de falar que você não sabe o nome dela, tenta ver se você consegue dar uma olhada no celular, alguma coisa que já tem o registro do nome dela, sem a pessoa perceber. Pô, aí daqui a pouco ela está conversando com outra pessoa, você viu assim, o nome dela é Pavão, né? O Pavão, inclusive, é um subterfúgio também. Tem outras maneiras, por exemplo, tem uma que eu uso muito, Gustavo, que é você chegar assim, pô, eu estou falando com uma pessoa que já era para eu saber o nome, mas eu não estou lembrando o nome. Eu falo assim, caramba, que massa, como é que está o seu nome lá nas redes sociais? Para te acompanhar. A pessoa, pô, tá lá. E aí a pessoa fala, o complicado é quando a pessoa diz, não, é igual ao meu nome. Aí você fala assim, não, mas como é que soletra? Não, é igualzinho que se fala, é igualzinho o meu nome. Mas geralmente isso não acontece. Então falem o nome das pessoas. Vamos para o número 2. Fazer contato visual. Se você vai falar com alguém e você está olhando para o chão, para o teto, por isso que inclusive é um erro de palestras, de apresentações, ficar olhando para o slide, ficar de costas para a audiência, você está ferindo contato visual. Se você está conversando e de repente você não consegue olhar para o olho, também dá a impressão que você está mentindo, dá a impressão que você está se esquivando. Agora, quando você de fato, cara, olha no olho, isso gera uma confiança. Não subestimem o poder do contato visual. Isso aqui já foi comprovado por muitos estudos. Tem um em específico que eu gosto muito, que tinha um time de vendas que estava com a performance mais ou menos. Aí um cara falou assim, vou testar uma coisa aqui. Chegou para o time de vendas dele e falou, a gente quer saber qual a quantidade de pessoas que compram da gente que tem olho claro. Então, o que eu quero que você faça? Quando você for encontrar um cliente, eu quero que você repare na cor do olho da pessoa, só que não fale para ela que a gente está fazendo esse estudo. Apenas repare na cor do olho e anota depois, tá bom? Beleza. Os vendedores foram lá fazer esse exercício. Pasmem, a conversão aumentou, mais pessoas compraram. Por quê? Porque ao se obrigar a reparar na cor do olho das pessoas, elas se forçaram a fazer um contato visual mais qualificado. E isso gerou uma conexão maior. Então, usem essa dica. Se forcem a reparar no olho das pessoas. Giovanni, com relação a contato visual no digital, se alguém aqui for gravar vídeos em algum momento, olhe para a câmera. Então, você vai olhar para o buraquinho da câmera. Tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, imagine que vocês estão numa reunião online. Vocês fazem reunião online de vez em quando, Pavão? Pronto, vocês estão numa reunião online. A gente sente muita vontade de olhar para a nossa imagem ou para a imagem dos outros. Só que se você quiser aumentar a persuasão, olhe para o buraco da câmera. Por exemplo, se você for fazer um pedido para ser aprovado no estágio, aí você vai estar lá, olha no olho da câmera. Mas tem gente que tem dificuldade. Tem gente que olha assim e fala, cara, mas olhar para o olho da câmera me deixa inseguro, é estranho. Sim, requer algum treino. Mas se você fizer um hack mental de simplesmente fingir que o buraquinho da câmera é um amigo seu, tudo vai ficar melhor. Então, simplesmente finja que o buraquinho da câmera é um seu amigo. Você vai falar como se você falasse para o seu amigo, isso aqui é para o buraquinho da câmera, e você vai ficar mais leve. E a pessoa que está do outro lado do vídeo vai sentir que tem uma conexão enorme com você. Vamos para o terceiro? Sorrir. Um sorriso abre portas no mundo inteiro. É uma chave universal. Aqui é importante a gente enfatizar esse ponto, porque vocês são da polícia. Então, vocês passaram por muito rigor no treinamento de vocês, vocês tinham que ficar sempre sérios. E o que acontece? Você acaba incorporando esse comportamento, algumas pessoas, presumo, para outras áreas da sua vida. Talvez até você tenha dificuldade de ficar mais leve, mais relaxado com a sua família, ou quando vai dar uma apresentação, você ainda fica um pouco enrijecido. É importante a gente aprender a ligar essa chavinha do sorriso. Se você estiver negociando e você ficar totalmente duro e sério, e a gente já vai falar de linguagem corporal fechada, e com a cara fechada, com a cara brava, o que acontece? Essa expressão séria é composta por várias outras microexpressões
que tem a ver com a sobrancelha, com a boca, com o nariz, que geram para a outra pessoa a impressão de que você é um inimigo. Então, esse é o grande problema. Tem gente, eu conheço pessoas, vocês também conhecem essas pessoas, que são legais. A pessoa é muito legal, é muito gente boa, só que ela está sempre com a cara fechada. Vocês conhecem alguém assim? É um amor de pessoa, só que ela está sempre assim, ó. E aí você acha que ela não gosta de você. Ou então uma pessoa que você está contando algo legal, você está compartilhando algo, falando com a pessoa está assim, ó. Parece que ela quer te matar. Aí você fala, caramba, como assim? Mas é o jeito dela. Olha só esse problema de a gente não ser consciente das expressões faciais. Qual que é o truque aqui? Vamos falar de linguagem corporal nesse momento. Tem dois tipos de linguagem corporal. Linguagem corporal aberta e linguagem corporal fechada. Linguagem corporal aberta é aquela que grita, estou aberto a novas conexões. Então, uma postura mais relaxada, ombro para trás, sorriso no rosto, contato visual, peito aberto, gestos expansivos. Então, isso aqui é linguagem corporal aberta. O que é a linguagem corporal fechada? É aquela que grita, não estou aberto a novas conexões. Então, gente, a técnica do camaleão nada mais é do que você sutilmente imitar o comportamento da pessoa. Só que eu tenho que trazer a palavra-chave sutil aqui. Porque não é para você fazer igual um episódio de Mr. Bean e ficar caricatamente imitando, não é isso. Mas, coisa simples, a pessoa cruzou a perna, você cruza a perna. Até o volume da voz, pessoal. A pessoa está falando mais baixo, você fala mais baixo. A pessoa está animada, você fala, caraca, e aí, não sei o quê. Isso é sincronia límbica. E qual que é a razão? O Marcos já falou para a gente. Isso manda um sinal inconsciente para o outro de que nós somos como eles. E nós gostamos de pessoas que são como nós. Isso é muito, muito poderoso. Uma dica mais, comportamento de pé de grupo. Então é o seguinte, se você quiser chegar num grupo e você está em dúvida se esse grupo quer ou não a sua presença, tem um grupo ali conversando. Você vai chegar do nada, os pés dão uma pista. Se aquele grupo tiver formando um ângulo de 360 graus, todo mundo fechado aqui, não tem uma abertura, isso significa, do ponto de vista da linguagem corporal de grupo, que eles estão tendo uma conversa privada. Eles não estão convidando novos membros. Agora, quando os pés fazem uma meia-lua, então, tem um grupo aqui que está meio que assim, está meio que assim, está meio que assim, está meio que assim, existe uma abertura, isso quer dizer que é uma conversa aberta que está aceitando novos membros. Aí como que você entra na conversa? Não interrompendo. Nossa, não seja essa pessoa, tem gente que é assim. Está ali um grupo tendo uma conversa. A pessoa chega assim, ó. Nossa, inclusive, ó, lembrei de negócio interessante, ó, só negócio, nossa, tem que falar isso aqui para vocês. Estava ali e não sei o quê. Nossa senhora, muito sem noção. Você nunca chega interrompendo uma conversa assim. Como que você faz? Está aqui um grupo, meia-lua, você se posiciona com confiança como membro daquele grupo. Você espera uma pausa natural acontecer. E quando acontecer uma pausa natural, você contribui para o que estava sendo dito. Então, houve uma pausa e fala, nossa, eu concordo muito com isso que você acabou de falar. Ah, só me apresentando, prazer, Giovanni. Aí você começa a falar, mas é assim que você se conecta. Vamos para o 14. 14 é interessante, fazer elogio de terceiro. Dessa vez, o terceiro vem para o bem, que é o seguinte. Por conta de um viés humano, nós tendemos a atribuir, que é a lei da falsa atribuição, nós tendemos a atribuir a causa do nosso sentimento ao que está mais perto e não necessariamente ao que causou isso. Como que isso se aplica no rapport? Quando você souber de um elogio, então vamos dizer que, pronto, o elogio que a Samara deu para o Silva. Ela fez esse elogio para mim. Eu estava aqui conversando com ela, aí ela falou assim, nossa, eu admiro muito a capacidade do Silva de manter a calma, a inteligência dele, ele teve essa ocorrência, fala a mesma coisa aqui para mim, não falou para ele. Se eu chego para ele em outro momento e falo, nossa Silva, inclusive deixa eu te compartilhar uma coisa. Aí eu vou lá e falo, olha, a Samara, a Samara, sabe o que ela me disse? Ela me falou isso. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar super feliz e vai gostar mais de mim, em vez da Samara. Por quê? Por causa da lei da falsa atribuição. Ele vai se sentir importante e vai atribuir isso a mim e não a Samara, porque eu estou mais perto. Então você pode fazer elogios terceiro, resumindo. Compartilhem os elogios, vocês ficarem sabendo.
Pedir um favor, esse aqui é também uma espécie de hack do comportamento humano. Da mesma forma que... funciona assim. A gente, tendencialmente, só pede favor para pessoas que a gente confia, certo? Pedir um favor para uma pessoa que nem gosta de mim, não faz sentido. Se eu estou pedindo um favor, é porque eu gosto dessa pessoa, eu tenho uma abertura. Significa que a gente pode dar uma invertida nas coisas. Às vezes, pedir um favor faz com que o cérebro do outro interprete isso como você já tendo algum tipo de ligação. Um exemplo clássico está no livro do Manual de Persuasão do FBI, tem a ver com flerte. Então, imagina no bar, a pessoa vai ao banheiro e chega ali na pessoa que ela quer flertar e fala assim, com licença, será que você pode olhar rapidinho a minha bolsa só enquanto eu vou ao toalete? A pessoa, claro. E aí, só nisso, opa, peraí, eu fiz um favor para ela, logo eu gosto dela. É inconsciente, mas pedir um pequeno favor também funciona.